viajantes da vida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E é o segundo episódio de Religião dos Espíritos esse mês. Toda vez que tem 5 sábados, nós entramos 2 vezes com essa playlist, que é a que começou depois, e a gente dá uma aceleradinha nela, não é verdade? E Religião dos Espíritos é um livro muito bacana, muito legal, em que o Emmanuel, buscando questões aqui do livro dos Espíritos, ele resolve trazer para nós reflexões. E a de hoje, gente, ela é muito interessante porque, sim, eu acho que seu Emmanuel estava querendo botar a gente para estudar muito. Porque ele pinça uma questão aqui do Livro dos Espíritos, a 944, que tem a ver com suicídio. Mas ele dá o tema sofrimento e eutanásia. Tudo bem que eutanásia também é a interrupção da vida antes do seu termo natural. Mas o que tem a ver suicídio com eutanásia? E a discussão que vai aparecer no texto é muito bacana. Me colocou para estudar um tempão. Esse foi um dos episódios que me exigiu mais, até mesmo pesquisar aqui no Livro dos Espíritos uma outra questão que dê respaldo ao texto do Emmanuel no sentido que ele quer dar, que é da nossa responsabilidade, que é do cuidado que nós, amigos, parentes, profissionais de saúde, temos que ter diante do sofrimento derradeiro de alguém querido ou de um paciente. Porque muitas vezes a nossa ideia é de que nós seremos piedosos, de encurtar o sofrimento daquela pessoa, como acontece ali na questão do suicídio extra que a gente foi buscar. Mas a melhor coisa que nós temos a fazer é deixar que Kardec e os Espíritos falem e deixar que Emmanuel fale, para a gente perceber, e eu espero que você, meu amigo, eu espero que você, minha amiga, também consiga perceber que o texto ele não tem a ver com quem é potencialmente suicida e nem com quem está doente terminal, mas tem a ver conosco, para que nós não nos arvoremos em pequenos deuses, que vamos determinar quando é que alguém deve viver ou quando é que alguém deve morrer aqui na Terra. E é muito interessante isso. Mas a questão 944, lembrando, esse texto foi psicografado em 3 de abril, logo depois do aniversário do Chico, em 3 de abril de 1959, com esse título ali, Sofrimento e Eutanásia. E de vez em quando a gente olha aquele sofrimento e pensa assim, meu Deus, por que não termina logo? Quase desejando que a pessoa desencarne, mas a gente não tem noção, e é isso que o Emmanuel vai responsabilizar a gente, não tem noção do proveito que aquele tempo ali estiradinho, deitadinho, aparentemente inconsciente, tem para o espírito que vai começar uma nova jornada depois de desencarnar ou retornar a essa mesma depois de uma enfermidade longa e pertinaz que causou muito sofrimento, mas que ele ainda consegue passar algum tempo mais aqui na Terra. Mas vamos ver como é que o Emmanuel foi buscar lá na questão 944 do Livro dos Espíritos, que aparentemente não tem muito a ver com a eutanásia. Talvez, se a gente olhar com olhos muito, mas muito percussientes, a gente vai conseguir entender o que o Emmanuel foi buscar nessa questão. Olha só, Kardec pergunta assim, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Resposta dos Espíritos, não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Essa é a pergunta, essa é a resposta. Ela ainda tem ali uma subpergunta que o Kardec faz, então, assim, nem todo suicídio é voluntário? E os Espíritos respondem, o louco que se mata não sabe o que faz. É a 944A. Mas volta ali. Vamos olhar a pergunta de Kardec? Tem o homem o direito de dispor da sua própria vida? Quer dizer, o dono do corpo físico, que pode estar doente, que não está, que pode estar triste, que não está, o dono do corpo físico, o dono temporário, né? O morador temporário do corpo físico, pode decidir a hora que ele quer sair ou não? E os Espíritos respondem, não. Essa determinação está sujeita às leis divinas. Então, olha só, se nem o próprio indivíduo pode decidir quando é a hora dele desencarnar, quando é a hora de morrer o corpo, por que um terceiro poderia? É a questão que fica. Porque uma outra pessoa, um terceiro, poderia tomar essa decisão dizendo assim, mas o fulano está inconsciente, mas a Beltrana está sofrendo muito, então eu decido dispor da vida dessa pessoa. Se nem o próprio dono do corpo pode dispor da vida desse corpo, que dirá uma terceira pessoa? É nisso que o Emmanuel foi se fixar para fazer a nossa observação, para fazer o texto sobre eutanásia.
Mas aí eu pensei assim, mas será que não tem uma situação em que é só de uns instantinhos? Porque de vez em quando as pessoas dizem, olha, fulano vai desencarnar amanhã, então a gente vai poupar ele de 5 horas de sofrimento. Tem lá no livro, Obreiros da Vida Eterna, o caso do Cavalcante, em que a equipe médica decide praticar a eutanásia. Ele é uma pessoa solitária, ele não tem parentes próximos, estava em estado terminal mesmo no hospital, e aí os médicos aceleram, em algumas horas, só em algumas horas, a desencarnação do Cavalcante. E olha, isso causa um transtorno, isso dá um trabalho lá no mundo espiritual, ele fica meio lesado, meio tonto, tem dificuldade para se reconhecer. Então calma! Se nem o próprio indivíduo pode dispor da vida do corpo que tem, que dirá uma terceira pessoa. E aí eu fui nessa história lá do só um pouquinho, só uns minutinhos, que aparece na questão 953. Quando Kardec vai dizer assim, ainda falando sobre suicídio, mas que a gente pode transportar ali para um terceiro observando alguém doente sofrendo. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Aqui é suicídio. E os espíritos respondem, é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Mas não é verdade, minha gente? Não é interessante quando a gente compõe ali as duas perguntas para entender melhor o texto do Emmanuel que virá? Nem por uns instantinhos, nem quando o sofrimento é atroz e por uns instantinhos, o indivíduo, o dono do corpo, pode decidir acabar com ele. Ah, mas tem países que têm suicídio assistido, tem pessoas que procuram... O livre-arbítrio não é tolhido. Se nós escolhermos com o nosso livre-arbítrio chocar contra a lei divina, vai vir a reação. Vai aparecer a consequência de nós termos nos chocado contra as determinações, contra as leis divinas. Afinal de contas, gente, uma existência material dá um trabalho danado para ser elaborada. Encerrar antes do tempo é, no mínimo, desprezar a bondade e o amor de Deus em relação a nós, que dá o corpo para a gente evoluir, que proporciona uma nova encarnação para a gente poder reparar faltas e caminhar ainda em direção ao progresso. É nessa hora, é baseado nesses dois slides e nessas duas perguntas, que nós vamos olhar para o texto do Emmanuel. Porque aí o Emmanuel vai focar na eutanásia, num terceiro, em pessoas externas, determinando se aquela pessoa doente, sofrida, terminal, tem que ter a vida encurtada. E aí Emmanuel vai comentar dizendo o seguinte, olha, quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor, porque muita vez, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja assustado ou para que a senda se reajuste amanhã. E aí nesses dois slides o Emmanuel vai contemplar um monte de situações, um monte de coisas interessantes, por exemplo, para a gente não se arvorar em deusinho, né? Não imagina que ali diante de uma pessoa que não pode mais falar, que não tem mais condições, né, que parece que a morte está tomando conta, eu posso chegar lá e desligar os aparelhos, desligar os botões. Isso não quer dizer, minha gente, que nós vamos ter que arrastar aquele sofrimento além do que o corpo aguenta usando sustentação artificial. É por isso que hoje vem aparecendo conceitos diferentes, né? A eutanásia, né, é a interrupção antes, a ortotanásia no momento certo. E a distanásia é essa coisa que amplia o sofrimento, bota aparelho, faz uma injeção, acrescenta mais uma substância química e o espírito já não aguenta mais. Então a gente tem que ter bom senso. Nem eutanásia para antes, nem distanásia para depois, ortotanásia, deixa fluir. Daí vem se desenvolvendo nas áreas médicas a chamada medicina paliativa. Porque também é muito cruel deixar que as pessoas que estão nesse estado terminal fiquem em estado de dor, de agonia, de sofrimento. Isso também não é legal, não. Então vem a medicina e dá o paliativo.
vai aliviando a dor, vai permitindo o contato com os parentes, tira do CTI, bota no quarto, mas mantém todo o equilíbrio para não sentir dor. Isso seria o caminho da ortotanásia. Então é interessante a gente pensar desse jeito, mas não cabe a gente decidir. Não vamos imaginar que nós estamos autorizados, olha só, não estamos autorizados a dar o golpe supremo naquele que não pode falar. Porque muitas vezes é isso, né? O fulano não está consciente, a gente não sabe se ele quer ficar ou se ele quer partir. Calma lá. Esse período de inconsciência para o mundo externo pode ser um período de muita reflexão. Aí é que entra essa história que aparece ali, ó. Nos momentos que parecem o último adeus, né, nesse desfalecimento, podem aparecer avisos e advertências, quer dizer, o indivíduo está refletindo. O espírito que continua vivendo, que essa é a questão que está lá no slide de cima, né? A vida continua depois desta vida, né? O espírito que continua vivendo está fazendo reflexões, está analisando sua própria vida, está pesando as consequências dos seus erros para que esses erros não aconteçam. Caso o corpo volte à normalidade, essa criatura vai ter uma atitude diferente. Ou então, caso desencarne, que ele seja corrigido no amanhã, na continuidade da vida, minha gente. Essa é que é a questão. Que a gente entender como espírita que a vida não se restringe ao corpo, não se restringe à vida do corpo. Então é lógico que diante da doença, diante do sofrimento de um ente querido, nós vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para mitigar o sofrimento e a dor. Mas nós jamais vamos ser responsáveis pela interrupção da vida. Porque olha só o que o Emmanuel diz. Ante o catre da enfermidade mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Por isso mesmo, nas próprias moléstias reconhecidamente obscuras para a diagnose terrestre, fulgem lições cujo termo é preciso esperar, a fim de que o homem não lhes perca a essência divina. Gente, é um slide, mas tem tanta informação. Primeiro, calma aí, meu amigo, minha amiga, que está vendo o seu ente querido sofrer numa doença terminal. Eles não estão desassistidos. Fulge, brilha o socorro da infinita bondade. Todos eles estão amparados, provavelmente com parentes desencarnados ali em volta, dando ânimo, com a medicina espiritual atuando para aliviar as dores, as tensões, para que outros venham conversar, seus benfeitores, dando orientações sobre a continuidade da vida, facilitando o trânsito se for para desencarnação, facilitando a retomada se for para a recuperação da saúde física. Estamos assistidos. Essa é a parte importante. Além disso, né, a moléstia, ela pode trazer ali momentos de reflexão. Ela vai trazer aquele momento em que a gente para pensar, para esperar. Peraí, mas será que realmente, se eu não tivesse agido assim, a coisa teria chegado a esse termo tão doloroso, tão sofrido? A doença, a dor que a doença causa é um desconforto. Mas o aprendizado que a doença traz é interessante para nós. Normalmente vem em consequência do envelhecimento, em consequência da nossa necessidade, porque talvez não tivéssemos sabido conservar a máquina física com a devida precisão, com o devido cuidado. E a gente realmente exagera, né? Come açúcar demais, come sal demais, né? Se empanturra de um monte de coisas, perde horas de sono fazendo coisas inúteis. Isso detona o corpo. Isso adoece o corpo. Então é lógico que esse momento ali de doença, de reflexão, de coma, de inconsciência diante da doença, toda a doença que faz a gente ter muitas dores, faz a gente refletir. Ela gera reflexões, tem lições sendo ministradas ali. Então o corpo doente não é castigo de Deus, porque a gente vai estar sempre sendo amparado para que minimize o sofrimento e amplie o aproveitamento, a educação, o aprendizado que é feito através da doença, que é um processo doloroso, mas necessário muitas vezes. E aí o Emmanuel vai prosseguir, olha só que interessante. E tal acontece porque o corpo carnal, ainda mesmo mais mutilado e disforme, em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento em que a alma é chamada a acender a flama de evolução. É por esse motivo que no mundo encontramos a cada passo trajes físicos em figurino moral diverso, corpos santuários, corpos oficinas, corpos bênçãos, corpos esconderijos, corpos flagelos, corpos ambulâncias, corpos cárceres,
corpos expiações. Em todos eles, contudo, palpita a concessão do Senhor, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas, que a eterna justiça ainda não apagou. E aí, quando a gente olha para esses dois slides, eu não vou nem entrar muito na lista ali dos tipos de corpos, porque cada um de nós pode pensar bem o que significaria, né, um corpo santuário, um corpo oficina, um corpo, né, cárcere, um corpo expiação. A gente sabe, tem muita gente em volta da gente que a gente sabe. Mas olha esse primeiro parágrafo ali do slide de cima. Tá? Esse corpo, por mais mutilado que ele seja, ele ainda é um instrumento que a alma é chamada para acender a flama da evolução, a luz, a chama da evolução. Puxa vida, por isso que a gente comentou no começo desse vídeo. Uma reencarnação material é um presente das leis divinas. Ou como Emmanuel costuma dizer em outras obras, é quase o perdão de Deus, né? Porque como a gente não vai ser condenado para o inferno porque vai ter uma nova chance, um novo corpo para reparar os erros cometidos, a gente acaba sempre crescendo. E aí, sejam corpos oficinas, corpos bons ou corpos bênçãos ou corpos negativos, esconderijos, flagelos, sofrimento, a gente vai pensar sempre assim, em todos eles existe a concessão de Deus. É uma oportunidade, é um chamado de Deus para o nosso reajustamento. Eu não gosto muito, não sou muito fã dessa história de pagar a dívida, porque Deus não é agiota, né? Pode ser que as pessoas leiam isso aqui na superfície e dizem, tá vendo? Eu reencarnei para pagar as minhas dívidas. Não, você não reencarnou para pagar suas dívidas. O Emmanuel está usando esse termo num sentido mais alegórico, no sentido de que a nossa consciência nos cobra. E nós só vamos ter a consciência sem cobranças a hora que nós saudarmos o débito que temos para com a lei divina e não uns com os outros. Porque se nós devêssemos uns com os outros, nós estaríamos diante de um sistema perverso de crime e castigo. Alguém para pagar pelo crime que cometeu teria que o outro vir cometer contra ele. Isso não está muito certo. Isso ia gerar um ciclo de dores cada vez mais grave, cada vez pior. Então é importante observar a doença, observar o corpo sofrido como uma oportunidade de crescer, como uma oportunidade de nós repararmos, restabelecermos o equilíbrio das nossas consciências. E aí, para fechar, o Emmanuel vai chamar a nossa atenção. Por quê, gente? Porque pode acontecer com a gente. Porque nós podemos ser dessas pessoas que vamos passar por momentos dolorosos, vamos ficar inconscientes num leito de hospital, no leito de casa. E o que nós gostaríamos que fizessem por nós? Que desligassem as máquinas e me empurrassem mais depressa para o mundo espiritual antes de eu fazer as reflexões que eu preciso? Ou que desse toda tranquilidade e conforto para que eu fizesse essa transição suavemente? É isso que Emmanuel vai trazer agora, a responsabilidade, para a gente não cometer eutanásia e também não querer que façam com a gente. Olha só, não desrespeites assim quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil, administrando-lhe o veneno da morte suave, porquanto, provavelmente, conhecerás também, mais tarde, o proveitoso decúbito indispensável à grande meditação. E usando bondade para os que atravessem semelhantes experiências, para que não te falte a bondade alheia no dia de tua experiência maior, lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Então é muito interessante porque, assim, olhando esses dois slides, eu me disse assim, olha, não faça com os outros, porque pode chegar o seu momento. Não apresse a desencarnação de um ente querido, de uma pessoa em torno que esteja sofrendo, achando que está fazendo bem para ela. Por quê? Porque para ela, aquele tempo ali na inconsciência, na dor, no estágio terminal de uma doença, é um tempo de reflexões, é um tempo de grande meditação, de avaliação da vida, de percepção da realidade, de tomada de decisão, de tempo para reconciliação com outras pessoas a quem nós ferimos ou que nos feriram. Quantas vezes acontece isso, gente? A pessoa está lá internada, se arrastando em direção à morte, mas não desencarna. Aí vai lá visitar aquele parente com quem ela teve um atrito, um pede perdão para o outro, eles se reconciliam. No dia seguinte a pessoa desencarna. Só faltava aquela reconciliação. Imagina se um doido, uma doida fosse lá e desligasse o aparelho antes. Ia passar para o mundo espiritual sem a reconciliação.
Então é interessante o Emmanuel chamar disso. E logo depois ele começa a dizer assim, olha, usa de bondade com os outros, porque pode ser que você precise dessa bondade, tá bom? Pode ser que chegue a sua vez, e eu acho tão bonitinho ele falar desse decúbito necessário, a grande meditação, porque assim, pode acontecer com a gente. Hoje nós estamos aqui saudáveis, hoje nós estamos aqui ativos, mas pode chegar um tempo que o nosso corpo não funcione. Eu, como no ano de 2024, passei por um período de enfermidade no corpo físico que me incapacitou para algumas coisas, eu sei bem que pode acontecer a qualquer hora. Não é? Então a gente tem que estar muito atento para ser generoso, ser gentil, dar demonstração de carinho, mitigar, minimizar o sofrimento, mas jamais interferir na lei divina. Compreenderam como é que de questões sobre suicídio no Livro dos Espíritos, Emmanuel vem falar sobre eutanásia, respeito à vida, respeito ao corpo, respeito e a importância daquele momento do período terminal de uma doença, da chamada agonia final, para que o espírito tome decisões, para que o espírito encontre forças. E depois o Emmanuel pede para a gente fazer com os outros, para que possam depois fazer o mesmo gesto de bondade e generosidade conosco. São longas as reflexões que esse texto do Emmanuel suscita. Eu vou deixar então você com esse sábado inteiro para pensar sobre ele, já que o vídeo sai sempre de manhã cedinho, e eu espero que você assista logo no café da manhã. Mas, te pedindo também, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal para receber as notificações, acione o sininho, né, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like, comente, divulgue o vídeo, ajuda a gente a levar essa mensagem de paz, de amor, de reflexão mais longe. Você também pode ser instrumento do Consolador só pegando o link desse vídeo e mandando para alguém que tem um parente que está em estágio terminal de doença. E ele vai fazer reflexões junto conosco. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!